Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de números complexos. O conjunto dos números complexos, quando nós resolvemos uma equação de segundo grau que tem um delta negativo. E até então, esse delta sendo negativo, ao ser colocado na raiz, não daria uma resposta real. Vamos aqui agora resolver essa equação aqui usando, a fórmula aqui do delta pela de Bhaskara, a primeira parte da fórmula de Bhaskara. Diz que delta é igual a B2 menos 4AC. Primeiro passo aqui, da equação, a gente precisa tirar os coeficientes. Então, nós vamos separar quem é A. A é aquele que está ocupando o número na frente do x ao quadrado. Quando não tem nada, é 1. O B, ele vai ser quem está acompanhando o x, então nesse caso aqui é o mais 2. E o C, sozinho aqui, que no caso é o 5. Vamos fazer a substituição agora em cada letra aqui da fórmula. Então, eu terei um delta igual b ao quadrado. Então, será assim, 2 ao quadrado menos 4. Vamos botar o A, que é 1, e colocar o C, que é 5. Tenta substituir sempre dentro dos parênteses, porque se for um número negativo, para você não se confundir e acabar esquecendo. Então, pode botar sempre, ao trocar a letra da fórmula, a variável da fórmula, você botar o número dentro do parênteses. Vamos fazer essa conta, a gente faz a potência, que é 2 vezes 2, base vezes base, dá 4. Quando eu tenho um menos só aqui na linha, significa que é negativo multiplicado por positivos, então dá menos. 4 vezes 1 vezes 5 vai dar 20. O resultado deste delta aqui é menos 16. Vamos pegar e vamos escrever a segunda parte. Esse valor aqui, como colocado, também pode ser representado assim, delta menor que zero. Matemáticos como Girolamo Cardano, Frederic Gauss e René Descartes foram levados a procurar novos conjuntos em que o quadrado de certo número pudesse ser negativo, que é o caso que a gente viu aqui. Foi então que surgiu a unidade imaginária. Definimos a letra I como unidade imaginária, tá bom? Então, nós vamos usar o I para representar a unidade imaginária. Sendo assim, gente, nós vamos trabalhar com I ao quadrado, que seria, o número imaginário ao quadrado, valendo menos 1. Então, isso aqui também significa, que poderíamos escrever que o I ele é igual à raiz negativa. Então, vamos botar o 1 aqui, só para poder representar, porque não poderia ser zero. Então, o primeiro número negativo é o menos 1. Vamos voltar à nossa equação inicial. Então, a nossa equação inicial estava escrita assim, x2 mais 2x mais 5. Nós já calculamos o delta e percebemos que o delta deu menos 16. Vamos continuar ela porque esse delta vai ter que ir para dentro da raiz. A fórmula de Bhaskara diz que para achar x1 e x2, nós temos menos b mais ou menos a raiz do delta, olha ele aqui, sobre 2a. Agora nós vamos conseguir dar continuidade a partir da descoberta dos números complexos. Olha só, x1 e 2 vai ficar menos b. O B a gente viu aqui, Vou repetir aqui, que o A é 1, o B é 2 e o C é 5, São os números aqui da minha equação. Desta daqui, ok? Então, o meu menos B vai ficar aqui, menos o 2, mais ou menos a raiz do menos 16 sobre 2A. Vamos trocar esse A aqui, por 1. 2 vezes 1. Nós teremos aqui, continuando a nossa conta, x1 e x2 menos 2, mais ou menos. Esta raiz de 16 aqui, a gente vai transformar ela em positiva e colocar um vezes raiz de menos 1. Por quê? Porque seria a mesma coisa, esse raiz de 16 aqui é a mesma coisa que fazer essa conta, 16 vezes raiz de menos 1. São raízes quadradas, a gente pode multiplicar os que estão dentro. Então, o 16 vezes o menos 1 daria o menos 16 dentro da raiz. Só que esse menos 1, ele vale I, como a gente já viu.
Então, gente, para a gente achar a raiz de menos 16, basta a gente encontrar a raiz de 16, que é 4, e juntar com o meu i, que vale aqui, a raiz de menos 1 vale i. Então, na verdade, raiz de menos 16 vai valer 4i. É a própria raiz de 16 acompanhada da letra i. Vamos continuar aqui a nossa conta normalmente. 2 vezes 1 é 2. Agora, nós podemos abrir em dois resultados, como sempre fazemos na equação de segundo grau. Para meu x1, eu terei menos 2 mais 4i sobre 2. E para meu x2, eu terei menos 2 menos 4i sobre 2. O que acontece aqui é que eu consigo, né, quando eu tenho dois números, duas partes aqui sobre um mesmo denominador, eu posso verificar qual corta com quem aqui. Então, isso aqui, gente, é como se fosse isso aqui, ó, menos 2 sobre 2 e mais 4i também sobre 2, tá? Que eu coloquei tudo sobre um mesmo denominador para simplificar. Mesma coisa aqui embaixo, ó, é como se fosse menos 2 sobre 2 menos 4i sobre 2. Vamos verificar quem corta o que aí. Essa separação você pode fazer na mente, tá? Lembrando que o denominador ele vai para os dois lados. Então, às vezes, eu posso ter um número que corta e o outro não. Então, muito cuidado na hora de fazer esses cortes. Aqui, ó, o 2 consegue dividir o 2, vai dar o resultado menos 1. E 4 também divide 2. Então, aqui fica mais 2i. O i a gente vai repetindo até o final, que é a parte imaginária. Ó, aqui a gente corta, vai dar menos 1, e o menos 4 dividido por 2 dá menos 2i. Nós teremos esses dois resultados aqui, que fazem parte do conjunto dos números complexos. Vamos aqui, né? Ele vai ser os números complexos. R, ele será os números reais, e o C menos o R, ele será o complexo imaginário não reais. Vamos agora para mais dois exemplos. Cá, uma outra equação aqui de segundo grau, menos 2 menos 2x mais 2. Vamos resolver, então vamos pegar a primeira parte da fórmula de Bhaskara. Nós vamos precisar destacar quem é A, quem é B e quem é C. Então, aqui, ó, nós temos o A, como se fosse o número 1. O meu B é o menos 2. E o meu C é o mais 2 aqui. Vamos substituir em Bhaskara, que diz que B2 menos 4AC. Vamos substituir o B. O B vale menos 2, então bota menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Meu delta, aqui no menos 2 ao quadrado, é ele vezes ele. Então, é menos 2 vezes o menos 2. Isso vai gerar um resultado positivo. Na multiplicação, menos com menos vira mais. Então, fica 4 positivo. Menos aqui do 4 vezes números positivos. Então, continua menos. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. 4 menos 8 vai me dar um delta igual a menos 4. Novamente, quando ele for para dentro da raiz, já está negativo. Vamos dar continuidade. Ó. Para achar o x1 e o x2, eu terei. Vamos botar a fórmula aqui, segunda parte, né? Que é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Vamos substituir aqui os coeficientes. Nós temos para x1 e x2 menos o b, ou seja, menos o menos 2. Mais ou menos a raiz do delta, que deu menos 4, sobre 2 vezes 1, que é o A. Vamos abrir as respostas. Lembrando que a raiz de menos 4, ela é igual a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. E que esse menos 1 vale i. Então, quando eu for abrir as duas respostas, eu já vou substituir pela resposta daqui, né, desse resultado, que vai ser 2i. Né? A raiz de menos 4 é a raiz de 4 com i. Então, nós temos aqui, ó,
Para meu x1, eu terei menos com menos 2 dá 2, mais raiz de menos 4. Raiz de 4 é 2, com o i, porque ela é negativa, sobre 2, que é 2 vezes 1. Para meu x2, eu vou ter 2 menos 2i sobre 2. Lembrando que esse denominador aqui, ele serve para os dois. Para que você não se confunda, você pode colocar até separado, ó, podemos até separar aqui, ó. Deixa eu colocar separado para vocês. Ok? Então, nós podemos colocar aqui, ó, ele se repete 2 vezes. Tá bom? E aí a gente pode verificar, porque às vezes, gente, não vão ser os dois números que você vai conseguir cortar, então o outro vai ter que continuar em fração, tá? Tem gente que quando deixa o denominador junto embaixo, quando corta, acaba tirando do outro que às vezes não cortou. Então é importante prestar atenção nisso. Então nós vamos aqui resolver, nesse caso os dois conseguem ser cortados. No primeiro caso, 2 dividido por 2 é 1, e no segundo caso, 2i vai dar i, ou 1i, né? Mas podemos botar só o i. Essa é a primeira resposta. E no de baixo, nós vamos ter também 2 dividido por 2, que é 1, e menos 2i dividido por 2 vai dar menos i. Vou colocar aqui agora uma outra, para poder a gente resolver junto. Uma outra equação de segundo grau, ó, x2 mais 25. Nesse caso aqui, igual a zero, é uma equação de segundo grau incompleta, né? Ó, incompleta. Quando acontece isso, você até pode usar Bhaskara. Se você for usar Bhaskara, nesse caso aqui, ó, o A ele vale 1, o B não tem valor, então onde for B você vai colocar 0, e no lugar do C você vai botar o 25. Mas isso aqui não tem necessidade de ser feito, você não precisa usar Bhaskara quando ela for incompleta, tá bom? Você não precisa, você pode, mas não precisa. Então a gente não vai usar isso aqui, tá bom? A gente vai fazer direto. Por quê? Eu posso isolar esse meu x, então vou repetir o x ao quadrado e jogar o 25 para o outro lado, subtraindo. Tudo que está ao quadrado, nesse caso aqui que eu quero tirar do x, ele vira raiz quadrada do outro lado. Então, vai ficar uma raiz de menos 25. Então, eu vou ter aqui raiz de 25 é 5. Como ela é negativa, né? Isso aqui valeria a raiz de menos 1. A gente coloca o i. Então, o resultado é mais ou menos, porque tem que ter, né, o mais ou menos na frente da raiz. Então, ó, mais ou menos 5i. Ou seja, meu x1 vale 5i e o meu x2 vale menos 5i. Agora aqui nós temos a forma algébrica do número complexo. Gente, a forma algébrica é como nós vamos identificar a parte real e parte imaginária. Então, observem esse exemplo daqui, que eu coloquei como um número complexo qualquer, né? Por isso que ao invés dos números, nós temos a letra A e a letra B aqui. Então, ele é representado pela letra Z, igual a A, que será um número. Esse A aqui representa a parte real, que também pode ser colocada como RE do Z, né? E o B vai ter um outro número, um outro valor que acompanhado do I, você identifica como parte imaginária. Ou também podemos escrever IM de Z. Ok? Essa é a parte imaginária. Vamos a alguns exemplos. Nós temos aqui o primeiro número, Z1, igual. Então, esse Z1 aqui é só de identificação. Vou até colocar ele aqui num tamanho menor, né? Não é obrigatório, vou colocar só para vocês poderem ver que esse 1 aqui é só de identificação como o primeiro número, tá? Z1 é um número complexo. Vou colocar aqui. Então, nós temos aqui o Z1, nesse valor, 3 mais 4i, tá? Do conjunto dos complexos. Então, vamos separar aqui qual é a parte real e qual é a parte imaginária. Nós temos aqui na minha A como parte real desse Z, o 3. E como parte imaginária desse Z, o 4. Ok? Então, a gente pega o valor que está acompanhando o I. Nós temos como parte real daqui, desse segundo, né, a parte real, 0.
porque não tem nenhum número aqui que não esteja com o i. Nós só temos aqui a parte imaginária desse z, que é menos 2. E no outro nós só temos a parte real. O real de z é igual a 5, e a imaginária, como não tem, a imaginária de z vai valer 0. Nesse outro exemplo aqui, o número 1 mais 2i, nós temos o 1 como a parte real, né? E o 2 é a parte imaginária. Gente, quando nós temos um número, como foi o caso da B, que a gente tinha o menos 2i, se a gente tiver esse exemplo aqui, 5i, vou botar um outro exemplo, como exemplo 3. Um 5i, tá vendo? Ele também não tem uma parte real, ele só tem a parte imaginária. Quando isso acontece, nós chamamos de imaginário puro. Então, isso aí foi só para a gente poder finalizar, tá bom? Então, isso daí, gente, é a introdução aos números complexos, o porquê dele ter sido criado, e aí, a partir da aula de hoje, nós vamos trabalhar mais profundamente sobre cálculos com números complexos, ok? Vou deixar alguns exercícios de equação de segundo grau, onde precisa resolver através dos complexos, e aí, na próxima aula, eu faço a correção. Ok? Beijos e até!